Olá pessoal, bom dia, boa tarde para quem faz atividade no período da tarde. Iremos hoje com mais uma aula de matemática, continuar com a aula de potenciação, desta vez falando da propriedade das potências. Professor Fabiano, Escola Franklin, acompanhe comigo os tópicos a seguir. Propriedade das potências. Então temos aí a propriedade das potências, né? Todas as propriedades das potências são válidas para as potências de base real e expoentes inteiro, desde que as condições para que existam as potências sejam obedecidas. Então, temos aí uma condição, uma regra. Toda propriedade de potência ela é válida com as potências base real. O que é isso, base real? Pertence todos os números que pertencem ao conjunto dos reais, aonde os expoentes inteiros, o que é que esses expoentes inteiros? São os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros, né, os positivos e os negativos, desde que as condições para que existam as potências sejam obedecidas. Então, iremos ver aí já o que é isso que nós acabamos de ver aí. Para escrever uma potência para escrever um número na forma de potência, usamos a seguinte notação. Então, está aqui a notação que nós usamos. A elevado a n, né? Quer dizer que é um número elevado a outro número, mas aí está representado só a notação, que é o a elevado a n. O que é esse a, né? Esse a é o número que multiplica por ele mesmo. O n é o número que diz quantas vezes esse a vai ser multiplicado. No caso aí, o a vai ser multiplicado n vezes. Então, temos aí a vezes a, vezes a, vezes a, vezes a. N vezes porque é uma representação algébrica, tá certo? E existe aí uma condição para que essa potência exista. Sendo A, tem que ser, esse A tem que ser diferente de zero. Então, se for igual a zero, já não dá certo, né? Porque tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, já não entra lá naquela questão de não existência. Então, esse A é chamado de base, e é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. N é o expoente, o número de vezes que o número é multiplicado. Então, essas são as notações de potência. Também temos a primeira propriedade aí da potência. Em uma multiplicação de potência de mesma base, conservamos a base e adicionamos os expoentes. O que é que quer dizer isso, pessoal? Mesma base. Lembra lá que eu disse que a basezinha, né, era o que estava embaixo? Conservamos essa base. Adicionar tem a ver com somar. Então, é somar os expoentes. Então, somamos os expoentes. Tá certo? Então, temos aqui a explicação, ó, a elevado a m vezes a multiplicação a elevado a n. Isso aqui me dá como resultado aí repito a base, aí eu conservo a base e somo quem está em cima. Então, eu somo n, o m e o n. Lembrando que isso aqui é só uma representação. Agora, resolvendo com números, nós temos aqui 0,15 elevado a 2 vezes, esse sinalzinho aqui significa vezes, sinalzinho aí, esse pingozinho aí. Então, vezes 0,15 elevado a 3. Como que nós resolvemos? Mantemos a base, conservamos a base, né? Conservamos a base e adicionamos, somamos os expoentes. Então, quem é que nós vamos somar? O 2 mais o 3. Então, dá como resultado aí 0,15 elevado a 5. Esse aqui pode ser resolvido, tá certo? Mas agora iremos ver somente até aqui. Também temos aí, embaixo, temos também aqui, ó, uma dízima, 0,777, isso aqui é uma dízima, elevado a menos 1, vezes 0,777, elevado a 5. Note que são iguais, né? Eu só posso resolver dessa forma se for igual. É a primeira propriedade das potências. Então, bases iguais, repito a base e somo
os expoentes. Então, aí eu vou somar o menos 1 mais o 5. Então, me dá como resultado 0,777 elevado a 4. Ah, professor, por que dá 4? Iremos ver aqui. Menos 1 mais 5. Ó, existe uma regra. Quem ainda tiver dúvida disso, me digam, que eu posso passar uma aula para vocês. Vou postar um vídeo aula sobre essas operações. Então, temos aí, quem não lembra ainda, mais, né, que nós já estudamos, mantém o sinal do maior, que quem é o maior número aí é o 5. Então, eu mantenho o sinal dele, que vai ficar mais, nem precisa eu colocar. Mas se eu quiser colocar, não tem nenhum problema. Mas, mantenho o sinal dele e subtraio. Aí, quando eu vou subtrair, depois de eu manter o sinal, eu posso subtrair assim, 5 menos 4, 5 menos 1, que diga, me dá como resultado 4. Tá? Eu tenho que fazer essa regrazinha aí, porque o sinal do menos aparece primeiro. Temos aí a segunda propriedade das potências. Lá nós vimos multiplicação. Aqui a propriedade agora é divisão. Né? A propriedade aqui, divisão. Ó, em uma divisão de potência de mesma base, tá bem? Não nula, né? Não pode ser zero. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. O que é subtrair? Dividir não. O que é subtrair? Diminuir. Então, quando eu falo de subtrair, na matemática, né? Lembre de tirar. Então, é diminuir. Subtrair é a mesma coisa que diminuir os expoentes. Então, temos aqui o A. Tem uma explicaçãozinha aqui algébrica de novo. A elevado a M dividido por A elevado a N. Como que nós resolvemos? Mantemos a base, que é o A, e subtraímos os expoentes, que é o M e o N. Então, vemos aqui por números. Temos aqui o 0,19, que é uma potência, né, elevado a 6, dividido, os dois pingozinhos significa divisão, por 0,19 elevado a 2. Mantenho essa base, conservo essa base, como a regra manda, e subtraio os expoentes. Então, 6 menos 2, dá como resultado lá em cima, lá 4. Mantém a base. Também eu posso resolver essa aqui, ó, que também é uma divisão, só é representada de forma diferente. Ó. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a menos 3. Mantenho a base. Quem é a base agora? É quem está embaixo, né, do número. Então, aí, quem são as minhas bases? São os 5. 5 elevado a 7, a minha base é 5. E no 5 elevado a menos 3, minha base é 5. Então, as bases são iguais. Vocês olham que são iguais. Então, o que é que eu faço? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Ó, quando eu subtraio aqui, tem uma regrazinha que é obedecer na subtração, porque o 3 é menos. Então, eu coloco o sinal da regra, menos, né? E o sinal do 3, juntamente com o 3, vai ficar dentro do parênteses. Resolvendo isso daqui, eu vou ficar assim, ó. Vai ficar assim. Menos. Vai ficar assim. Só um momento. Tenho aqui 7. Porque aqui vai ficar mais. Porque eu faço a multiplicação dos sinais. Menos vezes menos, que me dá mais. Né? E 3. Então, quando eu resolvo aqui, 7 mais 3 me dá como resultado 10. Por isso que aqui em cima ficou elevado a 10. Por causa dessa regrazinha aqui de trabalhar com os sinais. Então, é esse daí, porque eu multiplico esse sinal que está fora com o sinal que está dentro, e menos vezes menos me dá como resultado mais. Também tem uma dicasinha que eu ensinei, quando quem está fora do parênteses é menos, muda quem está dentro. Então, o sinal de dentro vai mudar, por isso que vai ficar mais. Mas fica mais por causa da multiplicação.
Mas essa regrazinha também, para quem lembra, ainda é válida. Se o de fora for menos, muda o sinal que está dentro. Então, se o sinal de dentro é menos, vai ficar mais. Por isso que eu somo, que vai me ficar como resultado aí 5 elevado a 10. Então, essa é uma regra, tá? Temos aí outros exemplos para vocês verem. Exemplos comentados. Da primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Para simplificar a multiplicação de potência de mesma base, conservamos as bases e somamos os expoentes. Foi o que nós fizemos aqui. Está aqui tá aqui a minha multiplicação de potência. Ó, 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Mantenho a minha base, que é 5, e somo os expoentes, que vai me dar como resultado 5 elevado a 6. Temos aqui também segundo exemplo, né, da segunda propriedade. Temos aí a divisão de potência de mesma base, ó. Divisão de potência de mesma base. O que é que nós fazemos? Na divisão de potência de mesma base, tem que ser mesma base, né? Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, como é que nós, do numerador pelo expoente do denominador? Então, como é que nós resolvemos? Numa divisão de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Temos aqui a nossa divisão de potência. Ó, 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5. Conservamos a base, subtraímos os expoentes. Então, 8 menos 5 fica igual a 3. Vale lembrar também que essa potência poderia vir escrito dessa forma aqui, ó. Que também é divisão, tá? Ó, desse jeito, faríamos a mesma coisa. Isso aqui é divisão. Quem é a base? 2. Então, conservamos a base e subtraímos, né, os expoentes. Então, ficaria aí a mesma coisa. Ficaria 8 menos 5, 3. Então, ficaria 2 elevado a 3, como aqui nós encontramos aqui nessa questãozinha abaixo. Continue comigo, revendo os exemplos. Então, se alguma dúvida, volte, reveja de novo. Anotem no caderno de vocês, façam as continhas junto comigo aí, acompanhando cada explicação. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Fica uma mensagem para vocês aí, uma frase. Por maior que seja, não há obstáculo que não possa ser superado. Boa sorte, tenham um bom dia a todos, fique com Deus e um abraço a todos.